Olá, quitadeiros! Como é que vocês estão de 0 a 10, sendo que 0 é péssimo e 10 é top? Sejam muito bem-vindos ao KitadiCast, uma nova era em que nós vamos trazer aqui conversas, finanças além do óbvio. Vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre carreira, sobre vida, sobre desafios. Vou trazer um pouco da minha experiência acumulada nestes 18 anos. Aqui são 18 anos, isso denuncia a minha idade, não é? 18 anos aqui a lidar com finanças e agora muito mais voltada para as finanças pessoais. Eu quero que vocês estejam aí, que nos acompanhem, que partilhem muito, que subscrevam aqui ao nosso canal, que façam chegar àqueles grupos, estás a ver, que só falam aquelas coisas que não interessam, aquelas pessoas que pedem dinheiro emprestado. Vamos falar sobre estas coisas aqui e outras mais. Estamos agora no nosso segundo episódio dessa nova temporada e temos o apoio de produção do Jay Killa e do seu time maravilhoso, o Osmar, que está na técnica e na produção, atrás de tudo. Quero agradecer muito, sem vocês não seria possível e é para isso que servem a comunidade, é para isso que serve a comunidade dos empreendedores. Hoje vamos conversar sobre justamente pessoas. Pessoas precisam de pessoas, diz o Joel J. A minha convidada, deixa-me aqui a minha cábula, é uma profissional da área de recursos humanos com mais de 10 anos de experiência, especializada em atração e desenvolvimento de capital humano. Gostei. Estão a sentir o poder? Passou por várias empresas de renome em Angola e antes de fundar a Open Mind, ocupou o cargo de diretora de recursos humanos numa empresa do setor das telecomunicações. Atualmente é gestora da empresa de consultoria de recursos humanos Open Mind e nesta empresa ela tem o grande objetivo de aumentar a competitividade dos profissionais no mercado de trabalho e no mundo corporativo. Elina Rocha, bem-vinda. Olá, Neuza, muito obrigada pelo convite e olá, quitadeiros. Como é que tu estás hoje de 0 a 10? Sendo que 0 é péssimo e 10 é top. 10, não podia estar melhor. Ai, adoro. Estamos a vibrar na mesma energia. Estou muito feliz por estares aqui. Primeiro porque eu estou sempre a fazer queixas, não é? Estou sempre ali, está muito mal, os recursos humanos, como é que nós retemos, nós que somos empreendedores, pequenas e médias empresas, e nós temos aqui um grande calcanhar daqueles. Todo mundo diz que, por um lado, Angola tem talento, não é valorizado. Por outro lado, as pessoas não gostam de trabalhar aqui em Angola, não são comprometidas. No outro lado da moeda, essa moeda tem muitos lados, atenção. Pois é tem. Um dado, Sim. é um dado, basicamente, não é? Acho que é de facto um dado, não são dois lados da moeda. Não são dois lados. Temos aqui várias frentes e hoje vamos conversar um bocadinho aqui sobre... Estamos a começar um novo ano. 2024 chegou e todo mundo se questiona. Eu estou-me a questionar há 4 anos. Eu tenho uma certa dificuldade também nas contratações, nesse recrutamento, nessa retenção também de talentos, porque como eu, milhares de empreendedores, nós temos aqui as nossas startups, as nossas empresas a começar e não somos tão competitivos em termos de remuneração, pacote salarial e tudo mais. Então, queria muito que nós hoje conseguíssemos aqui falar um pouco. Existe ou não existe talento em Angola? Neuza, acho que essa é a resposta é óbvia. Claro que existe. Eu considero-me um talento e eu acredito que também te consideres Sim. um talento. E nas empresas por onde passamos também conhecemos outros talentos Sim. angolanos. E como tu disseste, esta é uma moeda ou um dado com vários lados, não é? E tendo em conta aquilo que é o nosso histórico, a nossa situação social, a nossa cultura, claro que é muito mais difícil identificar talentos ou pelo menos até atrair para empreendedores. Para grandes empresas eles têm uma maior facilidade nesta atração porque têm um maior orçamento para dar melhores salários, benefícios, de forma geral um pacote salarial muito mais apelativo. Para nós empreendedores, micro ou pequenas empresas, isto passa muito pelo salário emocional. Okay. O que é que nós podemos oferecer para além do salário da remuneração? E é aí onde cada empresa tem de ver o que é que tem para oferecer, o que é que a Kitadi oferece, como é que a Kitadi pode acrescentar valor a um dos seus colaboradores. Acho que passa muito por aí, não necessariamente pelo salário, porque dar salários competitivos como as grandes empresas é muito difícil para uma pequena empresa. Mas será que só o salário é determinante? Falaste de salário emocional, muitas pessoas não sabem, eu acredito, não é? Eu tive que aprender também há alguns anos o que é isso de salário emocional e aprendi quando fiz uma formação da gestão da felicidade e aprendi sobre isso, mas o que é de facto esse salário emocional?
São componentes que nós podemos oferecer, pequenos benefícios que podemos oferecer aos colaboradores que não estão associados à componente financeira. Por exemplo, um dia adicional de férias ou folga no dia do aniversário, horário de trabalho flexível, poder tirar... Isto é o meu computador que diz as horas para nós nunca errarmos. Eu não sei como é que se desativa isso, agora assustei-me aqui com o som 13 horas, não é? Pelo menos sabemos quantas horas. Bem, isso já vai virar meme, não é? São 13 horas. São 13 horas, estamos no pico do dia. Hora do almoço. Em Angola também se diz que é a hora dos bruxos. Ah, é? Será? Eu sou uma bruxinha boa. Aceito. Eu tenho uma na minha equipa. Ah, sério? Sim, a Anushka. Ah, olha, pronto, uma bruxinha boa. É. Pronto, então temos uma bruxinha boa, temos uma outra bruxinha boa e que tem um talento. Mas como eu estava a dizer aqui, a parte do salário emocional, são estes pequenos benefícios que nós podemos oferecer aos colaboradores de forma a envolvê-los e cativá-los a realmente permanecerem nas nossas empresas. Porque, retirando a parte financeira, que é muito importante, não devemos desvalorizar o impacto que isto tem para as pessoas, mas também é importante reconhecer que pequenas empresas devem atrair um perfil diferente, ligeiramente diferente de colaboradores do que as grandes empresas. Pois. Porque isto é um fator muito importante para a permanência e também devemos adotar estratégias diferentes, não só aqui para a atração, mas também para o envolvimento, o engagement dos colaboradores. Os nossos processos devem estar montados de tal forma a conseguirmos capacitar e desenvolver estas pessoas, dar autonomia e aprender a delegar, que é uma coisa. Feridas, eu nem sei como é que eu vou. Eu já tenho vontade aqui de perguntar muitas coisas, porque, Elina, vamos começar pelo começo, né? Passa a redundância. Vamos começar. Será que o nosso problema começa logo na fase do recrutamento ou começa na fase da definição dos processos, do que é que desejamos? Imaginemos, eu quando comecei a Kitadi, eu era uma presa. Era eu como consultora, como autónoma, e fui tratando, né? Obviamente eu por desempenho das minhas funções na área financeira, tenho sempre muito contacto com o RH, não seja por causa da parte de processamento, mas temos muitas nuances, férias, tudo, e eu acabo por entender e compreender um pouco de recursos humanos. Mas acredito que, como eu, muitos empreendedores, quando vão montar a sua própria empresa, porque tu, quando estás numa empresa gigante e tens a parte das finanças, como eu tinha, tu vês uma fatia muito pequenina do que é o recurso humano. Sim. Nós não temos uma visão geral e global. A minha questão aqui é, começa nos processos, por onde é que nós começamos quando pensamos, ok, chegou a hora de contratar. No meu ponto de vista, e também devido à minha experiência, não só por estar numa empresa na parte de recursos humanos, mas por ter a minha própria empresa, é a definição dos processos, mesmo antes de contratarmos. Okay. O que é que acontece nas pequenas empresas, vamos falar assim, micro, pequenas empresas? As pessoas contratam e não têm processos para receber as pessoas que vão entrar. Sim. E geralmente o novo colaborador está perdido. Não sabe o que fazer. E eu empreendedor, não sei como é que... Eu presa, tem muita dificuldade em delegar e vai delegando à medida que as coisas vão acontecendo. Sim. Hoje preciso disto, então digo-te para fazer isto. E estou simplesmente a dar aqui partes da fotografia e não a visão geral. Esta pessoa acaba por ter muita dificuldade, por vezes, em desempenhar a sua posição, dependendo do nível de maturidade do colaborador. Estamos a assumir que estamos a falar de pessoas mais júniores. Sim. E então, já começou mal a partir do momento, antes mesmo de recrutar. Okay. Depois, quando eu vou recrutar, eu tenho de ter claro o perfil. Não aquilo, muitas vezes, que é o ideal, o que eu gostaria de ter, porque acho que aqui aplica-se um pouco aquilo de... Faz o que tens de fazer com o que tiveres. Que tens, não é? Exatamente. E nem sempre podemos contratar aquela pessoa que queremos, com a experiência que queremos, então temos de ajustar as nossas expectativas. Ok, eu gostaria de ter alguém com 10 anos de experiência, que fale inglês, francês, português, que tenha habilidades Power BI... Ok, posso até encontrar, mas a probabilidade de encontrar para o salário que estou disposta a oferecer é muito baixa. É muito baixa. Então, eu tenho de perceber quais são as partes que eu consigo desenvolver
na pessoa e quais são as partes que realmente não posso abrir mão, que é crucial que esta pessoa tenha estas competências, porque de alguma forma tem de ajudar-me a desenvolver um negócio, não é? Sim. Porque eu tive essa questão e debati-me muito com isso. Eu hoje falo muito sobre... Se pudesse recomeçar o tema da Kitadi, eu não começaria com pessoas muito júniores. Isso é... E tu vais me dizer se estou aqui a mandar uma bola fora ou não. Porquê? Quando eu sou uma eu presa, e depois nós empreendedores somos dreamers, somos sonhadores, queremos tudo. E eu sou uma empreendedora criativa. Eu acho que devo ser a única financeira do país criativa. Eu acho que sim. Não, eu até conheço dois, tu e o Ricardo. Acho que vocês deviam estar no marketing e não em finanças. É verdade, sabes que eu tenho um colega, quando estava no mundo ainda, quando trabalhava para outrem, eu tinha um colega de recursos humanos que ele disse: Neuza, tu és ótima no trabalho que fazes. O Cláudio Osório, um beijinho. Eu espero que tu vejas este podcast, que ela é da Okoyuman. Hoje ele tem a sua própria empresa também. Eu já fiz uma formação com ele. Eu fiz a formação da felicidade com ele. E ele disse: Neuza, eu adoro-te como pessoa, como profissional, mas tu és um desperdício na área financeira. E eu assim, Cláudio, a sério? Mas pronto, voltando aqui para o nosso tema. Eu sou muito criativa, eu tenho muitas ideias, porque depois, para além dos recursos humanos dos nossos colaboradores, nós temos uma dificuldade muito grande em começar negócios e ter sócios, porque é outra pessoa que nós temos que partilhar a visão, de recrutar, ceder, partilhar e tudo mais, mas nós começamos tendencialmente a empreender sozinhos. Nós começamos, seja por que motivo for, mas a maior parte começa sozinho. Eu vejo em outras realidades, Estados Unidos, Brasil, eles normalmente já começam pelo menos 2 sócios. E aí já é 2 pessoas com saberes diferentes, com experiências diferentes que se complementam. Quando tu estás sozinho, né, nós temos aqui essa coisa de eu faço tudo. E eu não tenho tempo para formar, eu não tenho tempo para delegar como deve ser. E como é que eu começo a construir processos? Muitas vezes eu sou uma excelente pasteleira, comecei a abrir o meu negócio de pastelaria, não entendo patavina da gestão de pessoas, porque estou ali, tenho um talento, né? E vou fazer. Mas eu defino o processo. É logo ao início que nós devemos, por exemplo, procurar uma open mind e dizer assim: olha, eu quero começar a contratar, preciso de ajuda para criar os meus processos, como é que eu penso, qual é a minha estrutura mental, porque também tem-se o mito de que pedir esse suporte de empresas como a tua, que é muito caro. Sim. Mas o que é mais caro, afinal? Diz-me tu, o que é mais caro? Começar sem processos ou fazeres o investimento inicial nos processos? Porque é assim, o caro é relativo. Sim. O caro é relativo. Há pessoas que começam um negócio... Como a fome, né? Sim. Não sei. Exatamente, como a fome. Não, mas o caro é relativo, porque vamos olhar para isto de uma forma que é: se tiveres a capacidade financeira e realmente uma visão muito clara do que queres para o teu negócio, o meu conselho... A maior parte dos empreendedores não tem. Mas quando eu digo muito clara, pelo menos teres assim uma visão geral. Há aquelas pessoas que começam a fazer uma coisa e depois de um mês já estão a fazer já estão noutra área ou querem fazer tudo ao mesmo tempo. Isso sim eu considero uma visão um pouco confusa. Já quando começas numa área, tu começaste, acredito eu, com finanças pessoais. Comecei com finanças corporativas. Ou seja... Durante 15 anos, então, basicamente. Estás a ver? Tinhas uma visão muito clara. 15 anos a fazer uma coisa significa que sabias o que estavas a fazer. Se tens a capacidade financeira e sabes para onde queres levar o teu negócio, e claro que isto é dinâmico, todos nós depois vamos mudando um pouco o foco e a nossa estratégia. Faz sentido investir porque isto vai fazer-te ganhar mais dinheiro à frente, o carro vai sair-te barato a longo prazo. Pronto. Se não tiveres esta capacidade, o que tens de fazer é realmente sentar-te e descrever os processos. Ok. Começar a dizer como é que eu faço isto, passo a passo, quase como se estivesse a ensinar uma criança. Exatamente. Tu, o que é que tu fazes? Chegas, ligas o computador, abres a pasta, abres o e-mail, seja lá qual for o processo necessário para aquela posição. Sim, eu sou muito defensora de processos. Eu gosto muito desta área. Eu sempre trabalhei com a área financeira e com a área administrativa e eu gosto da organização, mas isso já é meu a título pessoal também. Eu chego à minha casa, de olhos fechados, eu sei onde está cada coisa. Eu sei que se eu entrar e vir, eu tenho bengaleiro, eu deixo a minha mala. Se eu virar, tenho aqui logo a secretária eletrónica. Portanto, eu acordo à noite, eu sei onde exatamente está o meu copo com água, a garrafa, o que for.
Mas a verdade é que isso para muitas pessoas, e isso eu falo muito para aqueles empreendedores, sobretudo, que nunca passaram pelas grandes empresas, que são empresas que já têm processos há muitos anos. E eu acho que isso vem também aqui perigar um pouco os nossos recursos humanos. As pessoas, sobretudo sem experiência, que muitas vezes vão empreender, acabam por não ter noção do que mínima do que é realmente ter uma empresa, e vamos aprender a partir pedra, está tudo certo, só que o caminho vai ser um pouco mais árduo. Então nós começamos processos. Eu quero contratar, começo com processos. Okay. Imagina, só para aqui complementar... processos, é muito difícil. Não, na realidade não é, porque se faz a ver, é quase como um manual how to. Okay. Quando nós vamos ao IKEA, compramos uma mesa e vem lá as instruções de como é que eu vou montar a mesa. Quem não tem IKEA? A MDC, imaginemos que a MDC... Estamos a fazer publicidade. Ok. Uma loja qualquer, mobiliário, com um manual de instruções. Pronto, MDC, se estiverem a ver isso, patrocinem o KitadiCast. Sim, nós precisamos de algumas coisas ainda para a nossa sala estar ainda melhor. Portanto, já falámos de vocês, né? Já agora. Fica aqui. Tenho de aprender isto. Como eu já tinha dito, é o meu primeiro podcast, eu vou já aprender que não posso fazer publicidade. Agora um chocolate. Pronto, é o único podcast que dá chocolates aos convidados. Vamos fazer barulho, hoje o Osmar vai chiar, porque isto faz barulho. Vai melhor tirares tu. Pronto, tira. Vou tirar daqui a pouco, momento de vou guardar um pouco, mas como eu estava a dizer, é literalmente o passo a passo, how to. Como é que eu faço isto? Vamos imaginar, tu és formadora. Como é que uma pessoa dá uma formação? Qual é a preparação que deves fazer? Deves ter o conteúdo programático. Se fores apenas formar, não vais construir, não vais desenvolver o conteúdo programático. Sim. Então, tens de agendar, marcar a sala de formação, garantir que tens os equipamentos, sim, que tudo está funcional, então chegas, fazes o teste ao projetor, garantes que tens as cadeiras suficientes, os cadernos, as canetas, depois as bem-vindas às pessoas, à medida que vão chegando, o passo a passo do que é que tens de fazer. Se és uma pasteleira, quantas gramas de açúcar, farinha, ou seja, é literalmente um processo, não é nada mais, nada menos do que o passo a passo de como deves fazer, seja lá o que for, qual for a tarefa. Não tendo isso, quantas vezes, eu acredito que já deve ter acontecido contigo, que já aconteceu comigo, começar numa empresa, sentas-te... E agora? É que tu viras bombeiro. Exatamente, e ninguém te diz nada e depois alguém vem e diz faz isto, eu já faz tive isto e vais fazendo. De uma por isso. Então, e não há pior sentimento processos do que isso. E uma das fases cruciais dos processos, né? Imagina, agora, eu quero contratar, estamos a pensar, estamos num drama porque não há talentos, não há. Eu sinto que muitas vezes nós não estamos preparados. Nós estamos... Está muito difícil. Está difícil. Osmar, está muito barulho? O nosso pacotinho aqui do chocolate é porque nós estamos a conseguir. Está, né? Tá bom? Pronto. Também vou aqui tirar um chocolate. Agora pronto. Sim. Estamos aqui. O único podcast de Angola que oferece chocolates, pá. Não vais ter outros. E assim. Mas tu vais voltar, eu tenho certeza. Porque nós temos tanto para falar aqui sobre... Hoje estamos a falar de uma forma um pouco mais geral. Estamos a falar muito focadas aqui nas pequenas empresas, nos empreendedores. Mas ok, eu criei um processo, eu sei o que eu quero. E quando essa pessoa chega, é muito complicado essa pessoa apanhar as coisas no ar. Eu, lamentavelmente... Ainda, não vou dizer que já está tudo superado, mas cometo muito este erro. E eu tenho uma velocidade de pensamento tão grande que às vezes é como quando eu estou a indicar, olha, temos que ir, imagina, a um shopping. Como eu já lá fui, eu acho que tu sabes, e eu é que estou a dar direções e eu esqueço-me. Tu dizes, epa, Elina, devias ter entrado aqui à esquerda, não é? Então, nós começamos por criar um passo a passo simples, o processo nada mais é, como disseste, um passo a passo. E depois eu vou fazer o quê? Quando esta pessoa... e se calhar, vamos já falar sobre o processo de recrutar como tal, mas imagina, quando esta pessoa chega à minha empresa, o que é que eu lhe preciso de dar naquela primeira semana, que eu acho que é crucial, que todo mundo fica a fazer nada, a integração. A olhar e a tentar fingir que estás a fazer alguma coisa, porque queres parecer que estás ocupado. Eu já tive quase para me despedir de uma empresa assim. Eu fiquei uma semana literalmente a olhar para o boneco. Li os manuais de coisa, vi, e eu acho que esse onboarding, ou seja, essa integração, quando dão um conjunto de manuais, para ler, esquece. Não como este, porque este é o manual da Kitadi, é muito bom este. Este é muito bom, o manual, é maravilhoso. Não, com certeza. Vocês podem comprar. Mas a verdade é que, imagina tu, eu cheguei, e calhei, fiquei doente, eu estava a arder em febre, e estar lá o dia inteiro...
porque eu não ia faltar na minha primeira semana, o meu compromisso não me permite fazer isso, e eu estava lá, nos primeiros dias nem computador tinha, depois tinha computador, tinha acesso restrito à internet, depois fiquei 1 semana, 2 semanas, eu até começar a trabalhar. E eu pensei, será que eles me querem aqui mesmo? Mas é o que acontece com muitos novos colaboradores. É aquele sentimento de estou perdido, o que é que eu faço, com quem é que eu falo. Ter um processo de onboarding, isto vai ser muitos processos, se calhar vou retirar a palavra processo para não assustar as pessoas. Passo a passo. Mas o passo a passo, ter a integração é fundamental, e isto não é exclusivo a grandes empresas. Uma pequena empresa, tu, Neuza, podes receber, garantir que és tu a receber a pessoa quando chega. Boa. Nesse primeiro dia ou no dia seguinte, ir almoçar com a pessoa, ter uma conversa menos formal, alinhamento de expectativas. Eu acho que para nós, pequenas empresas, é fundamental este alinhamento de expectativas, porque muitas vezes as pessoas não sabem bem o que é esperado delas. Ok, eu fui contratada para ser assistente pessoal, tudo bem, li o descritivo funcional, mas o que é que realmente a Neuza quer? Okay. A Neuza espera que eu atenda o telefone dela, não, espera que ela vá delegar todas as tarefas, uma atitude mais proativa. Então, esta conversa de alinhamento é essencial e, de facto, não só entregar um manual, mas mostrar, olha... E fazer a pessoa sentir-se bem-vinda, não é? Exatamente, é sentir-se bem-vinda e realmente entender. Eu sei que tu não sabes o que é que estás a fazer nestes primeiros dias, não te preocupes, vais falar se é uma equipa com mais de... Para ser uma equipa é mais do que uma pessoa, mas pronto. Mas tens várias áreas dentro da tua empresa ou pessoas a desempenhar funções diferentes, é importante que esta pessoa sente com cada uma delas. Okay. Em for uma hora, sentar-se com a Neuza, que vai dar a visão geral do que é a empresa ou o projeto. Senta-se com a contabilista, senta-se com a pessoa de marketing, que lhe vai falar também quais são as suas principais responsabilidades e, para além disso, como é que a função desta nova pessoa tem impacto ou qual é a ligação entre eles. Okay. Se cria não só proximidade e a pessoa não se sente tão perdida e deixa se calhar ter aquele receio de fazer alguma pergunta. Bom. É aí que começa o processo então do famoso vestir a camisola. Eu acho que sim. O vestir a camisola acho que começa antes, mesmo na entrevista, tu começas a trabalhar tudo isso. Como é que tu recebes o candidato? Exatamente. Agora começamos. Eu quero contratar, Elina. Isto aqui É é um tipo pedido. uma consultoria. Eu quero contratar. Agora percebo o convite. Agora precisas do convite, é consultoria gratuita. Isto aqui é tudo. Eu tenho algumas amigas que é para gestão de carreiras. Não preciso falar contigo. E depois a conversa toda é em torno de algum problema no local de trabalho. Acontece-me o mesmo, é assim. É o que é. É o que é, não podes... Não, e depois no final assumem bem. Obrigada pela consultoria gratuita. Muito bem. Nós temos que fazer valer as pessoas que estão à nossa volta, não é? E acho muito bem. Mas eu quero contratar, eu estou nessa fase, vai ser a minha primeira contratação. Eu preciso de alguém para me ajudar. Por norma, começa com os empreendedores, do que eu vejo, começa com um assistente. Não é? Porque assim, eu começo a fazer as coisas, chega uma altura que eu já não consigo atender a todo mundo, que eu preciso de alguém que já faça a gestão dos meus e-mails. Ok, vou contratar. Como é que eu faço? Onde é que eu vou procurar? O que é que eu vou buscar? Porque, por um lado, temos muitas pessoas desempregadas. Sim. Por outro lado, temos um conjunto de empresas, até pequeninas, até algumas já são maiorzinhas. Eu falo muito com o meu esposo sobre isso, que eles também têm muita dificuldade para contratar quadros valiosos. E são uma empresa grande, já grande até. Mas eu quero contratar. Qual é o meu primeiro passo? Vou buscar aonde? Estas pessoas que supostamente têm o talento que nós falamos, onde é que elas estão? Qual é o meu primeiro passo? Quero recrutar. Processos, já sei. Perfil, tenho que descrever um perfil primeiro. Sim. E depois, vou buscar estas pessoas aonde? Um dos grandes erros que eu vejo para pequenas empresas é, geralmente, a primeira contratação é um familiar, um amigo, alguém recomendado, o primo que precisa, e, por norma, corre sempre muito mal. Ok. Poucos são os casos em que corre bem. Isto porque existe algum nível de proximidade. E, por um lado, é bom porque estas pessoas estão mais disponíveis a ajudar, mas realmente a palavra ajudar aqui aparece muito porque é quase como se te estivesse a fazer um favor.
E depois nós temos essa falta de responsabilidade. Mesmo quando estamos a fazer um favor a alguém, eu acho que isso é um erro crasso que muitas vezes se comete. Achamos que por ser um favor, por ser um favor eu posso fazer de qualquer descaso. forma, com descaso, e não deve funcionar assim, acredito eu. Não deve, seja um favor, um trabalho pago, deves fazer com o mesmo brio. Exatamente. O brio deve ser o mesmo, no meu ponto de vista. Já fica aqui um alerta. Mas, no meu ponto de vista, isto é um erro. Okay. Eu já cometi também este erro, apesar de trabalhar em recursos humanos, porque é mais fácil, não quero estar agora a fazer todo um processo, tens alguém também, vou ajudar e esta pessoa já vem com algumas referências. Por norma não funciona muito bem, então eu considero que esta deve ser uma etapa que as pessoas devem eliminar. Depois de criares o perfil, faz anúncios. Se tens uma boa base de seguidores nas redes sociais, pode ser uma forma de anunciar. Há muitas plataformas, inclusive a Open Mind, em que as pessoas já podem fazer os anúncios das suas vagas para não pagar ou fazer o investimento num processo em que nós vamos fazer todo o recrutamento, que aí sim... um bocado mais dispendioso. Exatamente. O investimento é um bocado maior. Mas as pessoas podem usar a nossa plataforma a um custo muito mais reduzido e ficam com acesso a todos os candidatos que candidataram-se àquela vaga. Isto já podes fazer uma triagem dos candidatos a partir da job application, do formulário de candidatura. É a melhor forma, as redes sociais. Eu vejo que muitos profissionais não usam devidamente o LinkedIn. Todos nós gostamos muito do Instagram, mas o Instagram, se formos a ver a realidade, se o negócio não é necessariamente beleza, estética e por aí fora, para empresas mais direcionadas a serviços corporativos, o LinkedIn é a melhor plataforma para chamar a atenção destes talentos. Ok. Olha, eu acho que já vamos fazer aqui um podcast só sobre LinkedIn, eu tenho tanto para falar. Eu também. Tem 1001 ferramentas, mesmo isto, não usando, agora também fazendo aqui alguma publicidade ao LinkedIn, porque realmente é uma ferramenta brutal. Sim. Tu podes fazer o recrutamento todo a partir do LinkedIn, eles têm ferramentas isso eu não sabia. Assim, de forma gratuita. Eu sempre estive na posição de ser recrutada via LinkedIn. A última empresa onde eu trabalhei, eu já não atualizava o meu LinkedIn há algum tempo. No dia que eu atualizei, eu recebi um contacto. Fica aqui também uma dica para quem está à procura. Sim, porque até o primeiro contacto que tivemos foi quando eu liguei para ti. Sim, é verdade, tinha acabado de atualizar e é verdade, querias-me recrutar. Sim, queria recrutar-te, mas tu tinhas acabado de começar com a Kitadi. Mas LinkedIn, mas eu vou começar, posso ir para o LinkedIn, posso ir para anunciar para Open Mind. Nós vamos deixar aqui o link da tua plataforma ou do teu site, se permitires, deixamos o link na descrição deste vídeo. E lembrando que têm que compartilhar, vocês têm que subscrever. Eu estou aqui a ensaiar-me nisto e eu sou uma faladora nata, né? Mas a verdade é que isso é desafiante. Isso demorou 3 anos para ver a luz do dia. Foram várias tentativas falhadas. Portanto, nem que seja por dó, não vou dizer pena. Todos partilhar. Partilhem, comentem. Sim. Deixem aqui, falem com a Elina, comigo. Eu vou querer muito saber. Nós estamos a falar de recursos humanos, isto não vai dar dentro deste tempo que temos. São muitos tópicos. São muitos tópicos, mas sabem qual é que é a melhor notícia de todas? Eu e a Elina vamos partilhar um escritório. Então... Preparem-se. Preparem-se que isto vai ser aqui, abre o microfone, todos os dias tem um tópico. Porque, de facto, as pessoas é que fazem rodar a máquina. Sim. Podemos ter toda a tecnologia do mundo, mas a verdade é que as pessoas é que fazem as empresas. E nós precisamos cada vez mais de assumir essa responsabilidade. Daí eu insistir nisto e trazer este tema logo como um dos primeiros agora aqui para essa primeira temporada. Porque todo mundo fala de pessoas, eu não tenho pessoas, eu estou assoberbada, eu não aguento mais. E depois parece que nós estamos a fazer mesmo a pôr os pés pelas mãos. E como eu disse, cometi vários erros, mesmo para o recrutamento, estás a falar de ferramentas e tudo mais. Ok, cheguei lá, estou na ferramenta, comecei a selecionar. Entrevistas por telefone funcionam? Funcionam, eu faço sempre a triagem, nós fazemos sempre a triagem por telefone, ou seja, a plataforma faz uma pré-triagem, mas a segunda triagem é por telefone.
Porquê? Vamos otimizar o meu tempo e o tempo do candidato. Boa. Eu não vou trazer todas as pessoas para o escritório para uma entrevista presencial. Para a entrevista presencial vêm apenas as pessoas para os shortlisted, os candidatos que fazem já estão mais... Exatamente, aqueles que já estão mais alinhados com o perfil para a vaga. Em todas as entrevistas, seja de telefone, presencial, deves ter um script a seguir. Eu queria perguntar. Porque o que acontece é, no meio da conversa, se tens uma pessoa que é mais comunicativa ou menos comunicativa, e também depende do horário do dia do entrevistador, Sim. podes fazer umas perguntas, vais estar sempre a fazer perguntas diferentes. Sim. Isto, automaticamente, o resultado é diferente. Ok. Tu tens de conseguir avaliar, ok, eu perguntei a esta pessoa a capacidade de criar uma tabela dinâmica no Excel. Sim. Explica-me como é que fazes isso. Como é que crias a fórmula para o que vê, seja lá o que for. Se a pessoa Estás seguinte... muito balizada no Excel, para o que vês e tudo. Já fui muito boa com Excel. Hoje em dia acho Nem que já tanto. não. Eu É uma questão de prática. Claramente. Eu deixei de praticar. Deixaste de praticar, mas Faço isto é o como básico. tudo. Por Eu digo exemplo, que o meu inglês está mal porque, assim, eu comunico, eu falo, se eu sair daqui não vou morrer à fome. É como o meu francês, mas depois quando já não tens a prática, até eu que sou financeira, principalmente agora eu uso aqueles computadores da nossa marca do coração, a Apple, e o Excel. Esquece. Apple não é para financeiros. Não, Desculpa, não é. Não, pera, isto pareceu mal. Calma, depois vão-nos bloquear podes aqui. até fazer o download. Sim, mas do Microsoft. não é a exatamente mesma igual, coisa. porque os caminhos e tudo mais, mas pronto. Gostei muito de saber, né, que estás aqui muito alinhada com os Excels da vida. Para dizer, e se depois a próxima pessoa faz simplesmente uma pergunta de 1 a 10, Sim. qual é o teu nível de proficiência no Excel? A pessoa diz 10 e já não faz as outras perguntas. Ok. Ou seja, a tua métrica para avaliar aquela resposta é totalmente diferente. Então, tens de seguir um script. Pode parecer cansativo e podes sim ajustar e deves ajustar dependendo das respostas, mas pelo menos tens ali uma base sólida e um caminho. E aí também a comparação entre as pessoas vai ser sempre... A comparação é menos subjetiva. Vai ser sempre subjetiva, mas é menos subjetiva. Quando eu estou com os mesmos parâmetros. Ok, olha, eu gostava de saber, porque eu também, por feeling, fazia essas entrevistas por telefone, para facilitar, para ser rápido, porque às vezes tu consegues logo perceber, olha, essa pessoa não vai lá. Às vezes eu faço por telefone, às vezes é pelo Zoom, uma call, e eu tento sempre determinar um tempo, que é, e mesmo faço isso até mesmo em vendas com clientes, olha, precisamos de apresentar uma proposta, esta reunião não leva mais que 30 minutos. Sim. E cumpro os 30 minutos ou os 15 minutos que eu peço. Ok, estamos a falar sobre que são os primeiros passos e são cruciais para que nós consigamos ter as pessoas connosco. Começamos a falar do salário emocional, começamos a falar sobre aquilo que podemos oferecer, mas da tua experiência, olhamos para o processo, eu estou a recrutar, mas agora do outro lado, o que é que os profissionais angolanos estão à espera das empresas? Muita coisa. Muita coisa. Porque nós às vezes sabemos, esta pessoa diz-me, quero trabalhar, passado 3 dias, olha, não quero mais, passado 1 mês, eu não quero mais, passado... Porque é preciso entender que a cultura, que tu para conseguires ver resultados e ter frutos, tu precisas de algum tempo. Porque eu aqui falo em nome dos empreendedores, e os empreendedores vão me entender, vão compreender a dor que é, tu estás a formar uma pessoa, ela até é boa naquilo que ela está a fazer, mas passado 3 meses ou 1 mês, ela, ai não, afinal pensei bem, não quero. Agora comecei, às vezes por uma quantia tão baixa, a pessoa acaba por sair das empresas. Eu sinto que parece que há muita falta de emprego, mas também há muita falta depois de comprometimento e das pessoas esperarem, darem um tempo para te ver resultados. Então, o que é que da tua experiência, e tu recebes vários candidatos, o que é que as pessoas querem? O que é que os profissionais angolanos querem? Isso é uma pergunta assim... Sim, é só porque eu estou um bocado confusa sobre... Há muitas empresas sem pessoas e há muitas pessoas desempregadas. Há, de alguma forma, a falta de visão a longo prazo. Ok. Há muita falta de visão a longo prazo, porque, por exemplo, o exemplo que tu deste de pessoas mudarem de trabalho por quantias muito a diferença não é grande.
e tu aqui já estás a fazer um percurso, tudo isso faz com que por vezes as pessoas não tenham uma visão a longo prazo. E eu volto a falar de nós empreendedores porque por vezes também não temos a capacidade de comunicar isto a quem está a trabalhar connosco. Sim. Nós somos sonhadores e assumimos que tudo, as pessoas sabem tudo, é senso comum, Sim. só que não é na realidade. O básico precisa de ser dito, não é? Precisa e deve ser dito, porque eu não posso assumir que a Neuza sabe como diz para falar do salário emocional. Eu estava a falar porque eu sei, mas eu não posso assumir Sim. que a Neuza sabe ou que as pessoas que estão a ver o podcast sabem o que é um salário emocional. Ok. Então, eu preciso de comunicar com a minha equipe, eu preciso perceber quais são as motivações, ambições, como é que aquela pessoa vê o mundo e particularmente no nosso contexto, também perceber um pouco do background da pessoa. Quando nós estamos a falar do perfil, é fácil focarmos naquilo que é a parte técnica. Mas coisas tão simples como, ok, o escritório é na cidade e esta pessoa vive no quilómetro 44, a probabilidade disto funcionar a longo prazo é muito baixa. A pessoa pode dizer que encontrou outro trabalho que pagam mais 2.000 kwanzas. São 13h30. Obrigada, computador. Acho que já não precisamos do tempo. Ai, porque isso é tão... Mas eu não sei como é que se desativa isso, vamos ter que descobrir. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Mas é bom. É bom saber, né? São 13h30, é a nossa assistente virtual. Osmar, tu é que puseste isto aqui? É isso? Não? Ah, tá, pronto, está certo. Então, não é necessariamente pelos 2.000 kwanzas que a pessoa vai mudar, mas é pelo facto de se calhar ter encontrado um trabalho que fica em Viana. Sim. Porque não são os 2.000 kwanzas, é o dinheiro do táxi, é o tempo. Claro. O desgaste é muito grande. Eu nem recomendo, hoje em dia, eu tento muito que as pessoas, porque eu preciso deste conforto também. No longo prazo não é sustentável. E eu sei que muitas vezes as pessoas vão porque têm uma necessidade extrema. Poucas pessoas em Angola dão-se ao luxo de avaliar as possibilidades todas. Totalmente. Antes disso. Mas quando eu te perguntei o que é que querem, por exemplo, as pessoas falam hoje muito sobre o home office, trabalhar de casa, sobre horários flexíveis. Ok. Mas estão preparadas para isso? É esta a minha questão. Eu quero muita coisa. Agora, se eu estou preparada para tudo isso, Neuza, porque é assim... Olha para o nosso contexto. Quantas pessoas têm as condições necessárias para fazer home office? É verdade. Um espaço, no mínimo, estou a falar de internet, energia sem cortes, estou a falar de uma cadeira, uma secretária, uma sala em que possam trabalhar sem interrupções constantes. Não é uma realidade. Sim. Então, entre o querer e realmente ter a realidade, então, oferecer isso para todas as pessoas, de alguma forma, eu acho que é muito imprudente por parte, particularmente, de pequenas empresas. Se tens as pessoas a trabalhar em home office, tu tens que garantir um nível de maturidade profissional. Exatamente. E, por norma, os júniores não têm. Não têm. Eles estão a aprender. E não se cria depois... a relação também. Porque eu li uma pesquisa que falava sobre o tempo de pausa, por exemplo, para o café com os colegas, o chá, aquela conversa. Quantas conversas, brainstorming. Exatamente, impulsiona a criatividade. Mas nós estamos a olhar para pessoas, sobretudo as mais júniores, que parece que o nível de resiliência baixou, eu acredito, baixou um bocado, não sei, para algumas pessoas dá-me essa sensação. Primeiro do querer tudo já, do que eu quero exigir coisas como se eu já tivesse 10, 15 anos. Sim. E nós estamos a ensinar o básico. Eu acho que esse é outro dos grandes dramas que nós encontramos, que nós estamos a ensinar o básico, nós estamos a ensinar coisas que, honestamente, a mim nunca foi preciso que o meu chefe ou alguém chegasse e me dissesse como é que eu, até formas de tratamento, como é que eu trato das pessoas, como é que eu falo com um cliente. Não estou a dizer atendimento, vendas, mas aquele cuidado. O cliente não é meu amigo, o cliente não é o meu vizinho da esquina. Então, ter aquele decoro. Já me aconteceu situações de eu ter um dos meus pupilos da minha equipa que estava prostrado assim, como é que se diz? Em pé? Prostrado, não sei, estou aqui a dizer, mas essa palavra não sei bem. Em pé, estávamos a falar sobre um tema e ele estava a coçar as partes íntimas. Ai, meu... E eu, desculpem, mas tinha que falar. Eu estava incrédula e eu a olhar para a pessoa, olhava para a pessoa, depois sai das partes íntimas e nariz. Ai, meu Deus. Pronto, isso são coisas que
Ai, Neuza, isso parece absurdo. Acontece. Nós temos as pessoas hoje muito mal preparadas e é preciso que se comecem a preparar, porque eu já tenho um desafio muito grande, que é gerir uma empresa, que nós somos tudo, nós temos que fazer 30 por uma linda. Hoje estávamos a falar sobre isso. A televisão, e põe as perninhas da televisão, não põe, tudo. E faz isso. Edita. Não edita, agora vai procurar. E ainda tem uma pessoa que eu tenho que ensinar o mais básico. Onde é que nós estamos? Se calhar eu acho que isso já é um falhar como sociedade. Não sei. Sim, acho que isto é mais uma questão, é mais uma questão social, porque se vamos a ver a qualidade da educação, infelizmente não tem vindo a melhorar. Sim. Particularmente a parte comportamental. E depois também tem a questão aqui de como é que a internet foi introduzida. Isso é outro ponto fundamental. Aquela parte da gratificação instantânea. Então, eu estou aqui e eu estou a ler uma história que eu adoro quando as pessoas dão este exemplo do Bill Gates e do Mark Zuckerberg, que são dropouts. Eles são dropouts de Harvard. Primeiro entra em Harvard e depois dropout. Não, e mais do que isso, acho que eu digo, tu és mais polite que eu digo, queres te comparar ao Steve Jobs? Steve Jobs nunca tomou banho de caneca. Steve Jobs nunca, nem sabe o cheiro, nunca soube quando teve em vida o cheiro do combustível do gerador que tu tens que ir buscar, se tem gerador. Ele não vê uma ventoinha, sei lá, desde os anos 70, o que for. Às vezes essas comparações, e a internet, e tocaste num ponto fundamental, que a forma como eles levaram aqui para a internet, não é? Porque tu vês a quantidade, e isto não menosprezando os sonhos das pessoas, mas de CEOs que nós vemos hoje em dia. Os CEOs. Os CEOs e os títulos e pessoas, quando tu vais a perguntar o que é um CEO, nem te conseguem explicar. Então, isto tudo, claro, é a exposição que nós temos à forma como a internet foi introduzida, e já não tendo uma base sólida, uma fundação a nível educacional, depois começas a ver toda esta informação, toda a parte do mundo, e tudo é possível, aqueles discursos super motivacionais. Okay, eu estou perdido, já não tenho mais nada, acabou a minha vida, eu quero tudo. Então, Helena, como é que nós trabalhamos isto? Obviamente, eu tenho as pessoas, já tentei, encontrei o perfil, a pessoa está dentro da minha equipa. Algo que eu também sinto que, por falta desse tempo, nós falamos da parte da integração, mas depois a manutenção e a retenção desse talento. Nós precisamos de formar estas pessoas. Qual é o caminho? Porque assim, eu tenho que formar, ao mesmo tempo que eu preciso que essa pessoa me comece a dar resultados. Sim. E ficamos ali num... Tens de ter paciência, Neuza. Preso por ter cão e preso por não ter. Eu vou-te dar o exemplo do que aconteceu comigo, e duas abordagens diferentes, que é... uma pessoa que eu contratei já foi há alguns anos atrás, cometi vários erros e claro que aquilo acabou por não funcionar. Toca aqui, brinda. Quem nunca cometeu? Olha, mas a vida do empreendedor Não, mas agora depois temos aquela frase bonita. Só não erra quem não faz. Mas é verdade, só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. Mas eu contratei a pessoa, o primeiro erro foi, eu não estava a trabalhar a tempo inteiro no Open Mind. Então, trabalhávamos à distância, a pessoa podia trabalhar home office, era júnior, o que significava que metade do tempo não estava a trabalhar. Eu delegava... Tu ligas, olha, manda-me o relatório XYZ. Estás a ouvir o mar? O vento. Mas era muito assim. Depois eu ia acompanhando, às vezes lembrava-me de explicar o processo, outras vezes esperava que a pessoa sabia, então, ou seja, toda a relação foi de muita frustração. Hoje eu consigo reconhecer isso. Sim. E na altura eu senti que a pessoa não deu o seu melhor, não entregou, não tinha resiliência, mas na realidade não. Eu deveria ter estado presente. Exatamente. A acompanhar, a formar e a fazer todo o processo, não só de integração, mas também de desenvolvimento com a pessoa. Não o fiz. Pronto. A outra pessoa, outra colaboradora que veio para a nossa equipa, a abordagem já foi diferente. Apesar de estar fora do país, estava grávida, antes de sair, a pessoa acompanhou literalmente e foi para a área de comunicação. Mas eu fiz questão da pessoa acompanhar processos, fazer processos de recrutamento, de entrevistas, de uma ponta à outra. Primeiro fazia eu, agora fazes tu, ou seja, esta de
Vê, faz, vamos corrigir, este é o script, tudo isso, porque apesar de ir para a área de comunicação, ela precisava de perceber exatamente qual era a essência da Open Mind. Exatamente. Como é que nós queríamos comunicar? Qual é a linguagem? Isso é outra coisa que nós esquecemos, não é? Eu estou a contratar alguém para a área da IT. Então vai para ali. Vai só para ali e não sabe. Não percebes mas isto como é que é o acontece até mesmo negócio. nas empresas grandes, que eu só olho para o meu umbigo, por isso é que muitas vezes as empresas estão quebradas em pedacinhos e nem sabem. E eu falava muito sobre isso. Nós éramos mais de 7 mil colaboradores na última empresa onde eu trabalhava, né, por conta de outrem, e eu falava muito sobre estes pontos. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam no mesmo andar e nunca tinham trocado uma palavra e trocavam 50 e-mails. Não é? É comum. É muito comum. E então as barreiras não são quebradas. Eu, apesar de eu ser da área da IT, eu tenho que entender como é que o meu trabalho vai impactar, por exemplo, a área de vendas. O negócio. Como é que o negócio funciona? E entendermos como empresa. E algo que eu digo aqui muito na Kitadi, do motorista a diretores, tudo, tem que saber o que nós fazemos, tem que saber vender. Se alguém perguntar o que é a Kitadi, tem que saber o mínimo. Okay? É um desafio entregar. E ainda não chegamos ao nível do motorista, mas todo mundo, a gente tem que saber, o de finanças tem que saber, tem que saber o processo básico de venda do que nós fazemos, porque na verdade quando nós pensamos em empresa, não estamos a pensar em departamentos separados, nós estamos a pensar no sucesso da empresa. Exatamente. E todos nós fazemos parte de um mesmo grupo. Está tudo ligado. Há um vídeo, eu não sei se tu conheces, que é do Martin da Noé Sastro, acho, é um TED Talk que ele faz, do que é que estás disposto a abdicar. É um podcast, é um TED Talk maravilhoso, que ele diz que começou a quebrar equipas de empresas grandes e pequenas e a formar mini empresas dentro da empresa, ou seja, por projeto ele tinha um desenvolvedor, tem um de vendas, tem um de marketing, tem o financeiro. Equipas multidisciplinares. Exatamente, porque a verdade é que nós para construirmos um produto, precisas imagina, eu para construir este manual, eu preciso do designer, eu preciso da copywriter, porque eu tenho a ideia assim, tenho a base de finanças e depois tenho que ter a pessoa que como é que vamos vender isto? Como é que isto vai ser interessante para as pessoas a tua ideia. Para materializar? Então é preciso que nós também pensemos um pouco nessa multidisciplinariedade e sobretudo nas empresas pequenas, que eu acho que tem uma beleza tão grande tu começares a trabalhar numa empresa pequena, porque tu aprendes a entender tudo de uma empresa. Eu tenho uma opinião assim. Partilha. Estamos à espera. Em relação à primeira experiência, eu acho que todos nós, e particularmente é uma conversa que eu tenho muito com os jovens que estão a estudar. Agora no Natal, coitada da minha sobrinha, foi crucificada. Mas e isto eu vejo muito em Angola. Os jovens que estão a estudar, seja em Angola ou estão no estrangeiro a estudar, não trabalham. É o pior erro. E tu não deves esperar um trabalho. Eu estou a formar-me em gestão de recursos humanos, então quero trabalhar em recursos humanos. Não, tu até devias trabalhar a servir mesas. Sabes porquê? Não há nada melhor de trabalhar em retail ou restauração. Não há nada melhor. A Elina é assim meio British. É retalho. O retalho. Lojas de roupa, seja... Não, porque é assim, sabes que eu não falo nem bem português nem inglês, eu estou simplesmente a saltar de um para o outro e o que aparece primeiro. Olha, sabes que a nova geração Z, sobretudo os que estudam fora, os angolanos, estão nessa coisa da mistura, né? As pessoas trabalham com os influenciadores e tudo mais. E é preguiça, é preguiça. É uma preguiça mental. Eu tenho de trabalhar nisso, mas realmente é preguiça. Já não tens 15 anos, pá. Mas pareço, Neuza. Sim, não. Fisicamente estás lit. Não. Olha, lit é uma palavra... Estás a ver? Não, mas isso realmente é da geração Z, lit. Mas, porquê? Porque realmente estas experiências ensinam-te assim, como lidar com o cliente, como lidar com situações difíceis, como realmente ser subordinado. E eu costumo dizer... Há trabalhos que nos colocam na posição de cocô do cavalo do bandido. É isso, eu quis subordinado, mas a Neuza traduz. Cocô do cavalo do bandido. Não, mas é necessário, porque dá-te... Estás a ver aquilo que tu disseste, resiliência? Sim. Trabalha o teu ego. Trabalha muito o teu ego. Fazes falar com uma pessoa que trabalha em restauração ou retalho, a maior parte das experiências não são positivas, mas aprenderam muito. Muito.
muito. É como trabalhares, por exemplo, para uma Big Four. Eu comecei numa Big Four. Na Big Four, se não te mandam lamber o chão com a língua, também não é bem assim, mas é quase. Mas tu sentes que tu és mesmo um carne de canhão, mas tu vais ter que estar ali e quando sais, por isso é que todo mundo olha para um CV e diz, veio de uma Big Four. Vieste de uma Big Four. Uau! Eu já tive entrevistas que acabaram quando viram lá e a pessoa também trabalhou nessa Big Four e virou uma conversa e eu já a perguntar, então o que é que a tua empresa tem para me oferecer, né? Já não era muito... Invertemos um bocado os papéis, porque a verdade é que falta esse tutano e sentir a dificuldade de estudar, trabalhar. Hoje nós estamos a criar também os jovens como se fossem cristais. Não são todos, isso é uma parte um pouco privilegiada, atenção, que é importante dizer isso. Exatamente. Nós somos 30, 40, não sei quantos milhões de habitantes, porque éramos 33, mas eu acredito que já crescemos. Essa pequena nota, porque é realmente uma parte muito privilegiada, mas que tem a oportunidade de não fazer, mas ainda assim, mesmo os não privilegiados querem fazer e fazem. Eu já tive conversas com trabalhadores que dizem, não, meu filho só tem de estudar. A minha mãe, quando eu fui estudar e trabalhar, a minha mãe deixou de falar comigo. Pois, já na Europa, os pais quase te empurram. É totalmente normal. Tu fazes, eu recordo-me, em Portugal ainda vivia 16 anos, tu estás à espera de atingir, na altura eram 16 anos, para arranjar um trabalho. A minha enteada, a Luanita, vai fazer agora 17 anos e ela já diz que agora, neste ano, vai fazer o primeiro summer job dela, que é o trabalho de verão. Nós aqui, a minha mãe, eu entendo isso um pouco, porque as minhas irmãs, eu fui das filhas a primeira a ir para a universidade e a terminar, né? A concluir, e a minha mãe tinha aquela ideia de que, como a minha irmã mais velha começou a trabalhar, depois não continuou, a minha outra irmã também, a outra a seguir, eu sou a mais nova, na cabeça da minha mãe era, tu vais começar a ganhar dinheiro, o dinheiro corrompe e vais esquecer de... Eu entendo isso. Eu também percebo. E hoje eu lido com finanças e isso claramente é uma crença que também nos limita aqui um bocadinho, que o dinheiro vai te corromper. Não, eu fiquei com mais vontade, mais sagacidade. Nós vemos o dinheiro como uma coisa ainda negativa. Sim, e vês... Ao mesmo tempo que é negativo, vês como positivo, mas não pode ser logo quando és muito jovem. Sim. Daí também nós cometemos os erros, os profissionais também cometem muitos erros, porque começam a trabalhar. No meu caso, eu comecei porque o meu pai sempre me obrigou a trabalhar para ajudar-lhe, né? O meu pai sempre foi da área era camionista, tinha caminhões, tinha uma empresa depois com caminhões e fazia distribuição. O meu pai tirava-me da cama às 4 da manhã. A maior parte dos nossos jovens hoje, tu lhe tiras da cama às 4 da manhã para fazer um trabalho... Às 8 da manhã, 4 da manhã estás a ser intensa, tóxica, como eles dizem. Tóxica. Muito tóxica. Sim. E depois o que é que acontece? Eu já tinha o hábito. E o meu pai é a pessoa mais severa que eu conheço na vida. Se ele diz que vai estar às 4 da manhã debaixo, lá no meu prédio, meus pais são separados, ela às 3h45 está lá embaixo. Eu descia de pijama, a cambalear muitas vezes, e ai de mim que tivesse um erro, eu fazia contas de fazer cálculos ali, com a máquina de calcular qualquer. Eu tinha que calcular, ele levava várias toneladas, ele tinha que saber quantas toneladas vai deixar e quanto é que vai cobrar em Malange, quantas vai deixar, por exemplo, no ISNO, enfim. Eu estava ali e ainda fazia bolos para lhe acompanhar na viagem. Eu ficava com as minhas mãozinhas, o meu trabalho chegava da escola, bolos, pacotes enormes, porque tinha que lhe acompanhar nessa viagem. Então, já me deu também outro tipo de responsabilidade. Eu vou trabalhar enquanto ainda estudava, porquê? Porque se eu não quero chegar a uma empresa e olharem-me de lado porque eu não sei fazer nada, nem ligar ao computador. Então eu comecei a procurar, eu fiz protocolo na Filda, eu tinha festas, também distribuía, era uma das mocinhas que fazia ativação nas festas, chegava na porta, os convites que recebia. Fiz várias coisinhas e depois, mais a sério, fui para um trabalho de part-time, que também não temos muitos em Angola. Poucas empresas permitem o trabalho em part-time. A mim também não me aceitaram. Mas eu acho que eu não aceito não como primeira resposta. Nunca aceitei. E acho que isso também é um diferencial que vocês podem, para quem nos estiver a ouvir e é trabalhador, o não é só uma etapa do processo. Todos nós recebemos. Nós recebemos não, mas eles lá ponderaram. A empresa trabalhava até o sábado, eu comecei a trabalhar à tarde, estudava no Palanca, trabalhava no Zé Pirão. O autocarro da escola deixava-me no 1º de maio, eu ia a pé até ali ao Zé Pirão, com este sol lindo, maravilhoso. Fiz isto durante um ano, estava no 2º ou no 3º ano. E o que me fez querer ter essa experiência
é sentir-me autónoma, é sentir dona das minhas próprias decisões. E a minha mãe, apesar de ter deixado de falar comigo quando eu fiz isso, ela passou a respeitar-me muito mais. Até nisso muda. Mas querendo ou não, tu acabas por respeitar. Podes não concordar, Sim. mas acabas por respeitar. E estas pequenas iniciativas ou estas pequenas coisas que faltam nos dias de hoje. Sim. Tens pessoas que estão muito mais habituadas a ter aquilo que é a gratificação instantânea. Eu comecei a trabalhar agora, mas eu ouço com muita frequência, sim, mas eu formei-me fora. E? Não. Hoje em dia já não posso trabalhar até mais tarde. Eu não critico totalmente esta questão de não trabalhar até mais tarde e cumprir o horário. Eu não estou a dizer isto diariamente, mas sabes que há picos e são muito poucas pessoas, porque um dia aconteceu, já estou à espera que me tragam um troféu. Mas a vida não é assim. Sim. Não é mesmo. Não, mas isso aí é que está a questão das expectativas e também da gratificação. Porque Sim. se uma pessoa um dia trabalhar até mais tarde e tu neste dia automaticamente dás um bónus ou um dia de férias adicional, já fica uma coisa... A próxima vez eu espero a mesma coisa, mas isto é do ser humano. Claro. Eu espero a mesma coisa. É parte da comunicação. Eu não consigo dizer neste momento que os trabalhadores, claro, têm todas estas lacunas por preencher, mas o empreendedor, a maior parte das vezes, não se posiciona como realmente o gestor da empresa. Sim. Nós temos muita coisa na nossa cabeça, nós temos muita dificuldade de delegar, muita dificuldade de preparar para receber. E às vezes parecemos amigos dos nossos colaboradores. Aí é que está, não ter um ambiente distanciar-nos, que eu posso ter um ambiente bom, posso até seguir-te no Instagram, seja lá o que for, mas eu sou teu chefe. A minha expectativa inicialmente nem é ser líder inspiracional. Eu, se conseguir ser uma boa chefe, já estou satisfeita com isso. E depois posso trabalhar para ser uma líder inspiracional. A questão é que nós todos queremos beber um copo e ser amigos e depois E não ter aqui os limites, não é? Eu acho que outra coisa que é muito fundamental quando falamos de recursos humanos é estabelecer limites, alinhamento de expectativas, sim, mas estabelecer limites e tudo mais. Falaste sobre a experiência, sobre o esperar trabalhar, nós não temos isso, isso é uma cultura que nós precisamos de abrir também. Dos meus grandes objetivos é que a Kitadi seja uma pool, né? um trampolim para novos talentos. Eu gosto de formar, eu sempre gostei. As minhas equipas, eu conseguia e lá está. Às vezes custa mais quando tu também tens que fazer tudo na empresa, mas a última equipa que eu tive, eu cheguei ao ponto de fazer das 8 da manhã até às 17, incluindo as pausas, o que é que a pessoa tem que fazer e a pessoa não... Principalmente em cargos júniores, que são mais fazedores do que propriamente estrategas. Executam. Ele tem que fazer tic em cada coisa. Pá, ele chega, tens que enviar este relatório todos os dias às 10 da manhã, ele tem que fazer o piscozinho de enviado. Às 12 tens de fazer isto, vais almoçar, tens aqui mais tempo, um bocado, vais fazer isso. Tens o teu momento de pausa no meio da manhã, mas ter aqui um caminho que a pessoa tem que fazer todo o santo dia, até ela tracionar, até ela começar a entregar mais rápido. E pensar em soluções, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso otimizar este processo. Mas tens de passar por essa fase. Exatamente. Quando não passas por essa fase, automaticamente eu estou à espera, e é posso dizer, um erro dos empreendedores, esperar que a pessoa venha logo a acrescentar valor. O acrescentar valor vai, mas de uma forma diferente. Se calhar é a pessoa que vai organizar as faturas, vai enviar os e-mails, vai fazer as chamadas, que tu vai responder às mensagens nas redes sociais, e quando conseguir fazer isso muito bem, provavelmente vai apresentar-te soluções para automatizar estes processos. Mas tens de ter tempo para o fazer. Se não formas, não vais conseguir colher os frutos. Voltando lá para trás, e estamos aqui já na nossa fase, há tanta coisa no meio disto tudo. Acho que... Nós estamos aqui a tocar em tantos pontos, mas espero que tirem daqui o melhor, óbvio, que consigam compreender que nós empreendedores temos um papel essencial nessa parte do recrutamento, da integração, de tudo, que não é humanamente possível nós sermos os líderes like Steve Jobs, que são inspiradores e tudo mais. Steve Jobs. Sim, muitas pessoas dizem, é o cão lá dentro, não é o cão a chupar manga, como dizem os brasileiros. Olha, eu vou roubar tanto. Ouve. O cão a chupar manga, porque nós às vezes
nós temos que ter essa clareza. E quando vocês querem, de facto, trabalhar para uma empresa que está... E eu acho que há uma beleza muito grande em trabalhar em startups, porque tu cresces muito. Às vezes o teu processo de crescimento numa grande empresa vai demorar 10, 15, 20, 30 anos. Não, se calhar nunca vais chegar lá e vais-te acabar por te acomodar. Não estou a dizer que é sempre assim, mas nós sabemos muitas vezes que a evolução é muito vagarosa, e tu numa empresa, numa startup, numa empresa mais pequena, para além de tu dominares muito de tudo, tu consegues crescer rapidamente, sair de assistentes para técnico e até chegares a cargos de direção. Sim. Eu acho que a escalada é muito interessante. E então, mas tem que haver aqui mesmo alinhamento de expectativas, mas tem que cada um também saber aquilo para que vai. Ou aquilo que quer. Tu falas com pessoas, por exemplo, eu tenho 2 pessoas da minha equipa que dizem claramente: eu não tenho ambições de crescer na carreira. Sim. E estão confortáveis e eu respeito isso. Eu sei que estas pessoas querem um trabalho, vão, fazem a sua parte, contribuem, são pessoas proativas, altamente responsáveis. Mas se falares de uma posição de direção algum dia, isto é responsabilidade mais para mim. Eu quero ter o meu trabalho, fazer o meu trabalho, ser boa no que faço. Sim. E muitas vezes as pessoas também não estão... Há algo que eu vejo que é muito interessante, porque todos, pelo menos é o que dizemos, verbalizamos, queremos ou ser o CEO, direção, seja lá o que for, ter uma carreira ascendente, chegar ao topo da hierarquia, mas a maior parte das vezes não percebemos o que é que isso requer. Sim. Não, o compromisso, o abdicar acima de tudo, fazeres, na maior parte das vezes, coisas que não necessariamente queres fazer, e não estou a falar de coisas pouco éticas, simplesmente estou a falar de trabalhar até tarde, ser a primeira a chegar, a trabalhar fora de horas, que não conseguir ter férias bastante, quando queres. E vais de férias e não tens Helena, férias. É uma outra coisa que eu acho que é importante também falar aqui. Estamos a falar sobre recursos humanos para as pequenas, médias empresas. Tu, quando vais para uma empresa dessas, também tens que entender que apesar de tudo, estão a contar muito contigo. Se tu não estás disposto a entregar mais do que aquilo que te é pedido, não vale a pena tu ires para uma pequena empresa, não faças ninguém perder tempo. Mas alguma vez tu, num processo, ou algum empreendedor perguntou à pessoa se estava disposta? Sim, olha, lá está. Não, a pessoa também pode mentir. A pessoa pode, não. E como eu disse, muitas pessoas vêm para pedir emprego, estão muito aflitas. Eu tive um caso de uma rapariga que veio para aqui, para a entrevista. Acho que é o pior caso de dar emprego às pessoas assim. Veio para a entrevista, quero muito, tanto que eu agora tenho sempre muito, fico... com as orelhas em pé, porque quero muito, falou, eu sou mãe, o meu esposo, o meu noivo faleceu, sou mãe, sou viúva, sei lá como é que se chama, sim, viúva, quero isto, tal, bem... Epá, eu adorei a rapariga, achei que ela tinha um potencial brutal, que ela podia crescer bastante, que já tinha trabalhado e tudo mais. Veio para o primeiro dia, nós fazemos sempre uma coisa. Ninguém começa a trabalhar na Kitad sem entender o que é que a Kitad faz. Sim. Então faz um curso, vê o manual, preenche, até para entender de facto para onde está a forma como eu falo. Eu não sou uma pessoa muito ortodoxa, não é? Eu sou uma pessoa muito terra a terra, falo as coisas, não é, como elas são. Então é preciso essa integração. A menina veio um dia, no dia seguinte não veio, eu estava a dar formação fora. Não veio, e depois eu acho que isso é mesmo responsabilidade, é de couro profissional, é o tal do brio. Não vem, liga a pedir para falar comigo, eu estava em formação, eu estou sempre com o telefone off, em formação. Não, a Neuza não está, então porquê que não vieste? Mas eu quero falar com a Neuza. Não, mas tem uma diretora aqui, que é a diretora administrativa financeira e que tem o pelouro também de recursos humanos. Então a menina não vem nisto, eu venho para o escritório no outro dia, nada. Ligo, porque não tinha saldo, depois não tenho isso, depois não tenho aquilo, uma confusão. Ligo-lhe e ela diz-me assim: pensei bem, mas eu gastei mais... Ela tinha dito que ia só apanhar um táxi, que morava aqui perto do escritório, que era só um táxi, tudo maravilhoso. Não, mas afinal tive que apanhar 2 ou 3 táxis, tenho rotas curtas, depois começam a pôr muitos temas pessoais. A minha mãe disse: olha, com toda a honestidade, primeiro é que eu ainda nem sequer tenho intimidade contigo, não te conheço.
perdoem-me, mas é mesmo assim que eu digo, estou-me a cagar literalmente para isto. Mas Porque eu não quero saber disto, porque é uma empresa e nós Nilza. somos amigos, não estamos no quintal da tia Guida a conviver e tu vais-me dizer tudo e mesmo assim tem um processo. Ela simplesmente diz-me assim, eu tenho um computador em casa e tenho internet, acho que eu posso muito bem trabalhar de casa. Eu disse, não, tu não podes. Aqui, não podes. É que o combinado não sai caro. Nós combinámos que era presencial, combinámos que tu ias trabalhar assim, 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 que tu ias ter essas demandas e tudo mais. Tu não podes simplesmente nem sequer vir ao escritório e esperar que se aceite isso de ânimo leve. E é o que me parece, é uma pessoa que precisa muito mesmo, não é? Porque a mãe estava desempregada, perdeu o companheiro, mas mesmo assim parece que não conseguimos encarar A responsabilidade. Mas, Neuza, eu acho que se calhar eu vou levar isso um pouco mais para... Vou levar isto para fora do contexto profissional. Porquê? No meu ponto de vista, isto começa já na nossa base. Tens muitas pessoas nas escolas em que os professores faltam, chegam à hora que queres. Ou seja, os teus exemplos, as tuas referências, sim, desde muito novo, já não demonstram responsabilidade e compromisso. É verdade. A maior parte das pessoas não tem uma rotina. Infelizmente, não porque não querem ter, mas também porque muitas vezes os próprios pais não sabem a importância de ter uma rotina. Mesmo estando em casa, não estando na escola, tens de acordar cedo, não é acordar a hora que acordar. O meu pai dizia assim, 7 da manhã, todo mundo à mesa para tomar pequeno almoço. Nem que fosse água com água, mas está todo mundo sentado. Estás a perceber? São estas coisas que, se não tens a base, é muito difícil depois chegares, tens 20, 30 anos, que depois aqui, já virou, ou 18 já está... anos, isto já está entranhado, e de repente... Agora tens de ter sentido responsabilidade, 14 horas. 14 horas, estamos no limite. Estamos no limite. Mas, e não estou a justificar, mas é a realidade. Sim, é verdade. Nós temos muitas lacunas aqui com referências. Por isso, quando eu digo a parte da entrevista, perceber isto pode até soar aqui um pouco discriminar, mas perceber o background, como é que as pessoas cresceram. Não que não existam os outliers, vão existir, mas tem muito impacto em como uma pessoa se vai apresentar no mercado profissional. Exato. Pois é assim, uma história triste, nós todos somos angolanos e todos nós temos uma história triste para contar, se não é nossa é de um familiar nosso. Do amigo, do periquito, do papagaio. Seja lá de quem for. E isso nunca deve ser um motivo para uma empresa contratar uma pessoa, sim, porque é assim, e quando aquela história triste ficar resolvida? Não, e às vezes a história triste tu é que criaste, pode não ser o caso da rapariga, era viúva, tudo isso, mas é uma empresa tem necessidades, o principal objetivo é ter lucro. Claramente, isto não é Santa Casa da Misericórdia. Exatamente, pode parecer cruel, mas tem de ajudar, deve ajudar. Mas não é cruel porque se pensares, Elina, desculpa, mas não é cruel porque... Eu em tempos fiz uma pergunta numa palestra, que foi a seguinte, mas a empresa não me valoriza e não sei o quê, eu preciso do empréstimo, não me dá e tudo mais, e etc. E eu fiz a pergunta, eu disse, olha, tudo bem, concordo, está bem a empresa. Agora, a minha pergunta é, se a empresa te pedisse para trabalhares aqui 6 meses gratuitamente, porque está a passar por uma fase difícil, aceitarias? Quem aceitaria trabalhar numa empresa durante 3 meses ou 6 sem receber nada, porque a empresa está a passar uma fase difícil? Nós queremos sempre que a empresa entenda as nossas motivações, mas não queremos depois nós entender as motivações da empresa. E muitas vezes nós não sabemos o que é que se passa na almofada daquele empreendedor que está a chorar babi rain para conseguir pagar salários, e eu falo com experiência própria, de tu estás a pensar, e eu particularmente penso muito primeiro nas minhas pessoas. O que eu vou fazer, eu tenho outro tipo de estrutura, mas quantas e quantas são as vezes em que eu ponho-me a trabalhar, imagina, das 6 da manhã até as 22, até meia-noite, até as 2, porque eu vou fazer mais um extra para poder garantir que aquelas pessoas são pagas. Então, é preciso que se entenda também muito, e aqui eu falar sobre isso, que é, as empresas estão feitas para dar lucro, porque se a empresa não dá lucro, a empresa vai fechar e vamos todos para a rua. É tão simples quanto isso. E... quando conta-nos uma história triste, tu aí já não sabes se o teu julgamento daquela pessoa é muito emocional. Exatamente. Ou se realmente estás a avaliar, porque disseste que gostaste da pessoa, mas o que mais marcou foi a história triste que ela te contou. Não, eu gostei até do CV dela, que nós fizemos a análise prévia primeiro. Não, e tinha lá, e nós fizemos perguntas, fizemos tudo, fizemos uma triagem interessante, e ela mesma a falar, e aqui falamos sobre vendas, fiz perguntas e tudo mais, foi bom. O que eu estou a dizer é depois, quando ela tenta usar isto para... Eu vim trabalhar um dia
e no outro dia eu... Mas ela já sabia porque ela teve de chegar aqui. Mas, Sim, na enfim, entrevista, enfim. Estas são as coisas que, infelizmente, como eu estava a dizer, têm muito a ver com a base. E vamos encontrar, e muitas empresas encontram colaboradores que trabalham há anos, arranjam outro trabalho e não dão um aviso prévio. É verdade. Isso acontece que é, olha, segunda-feira já não venho. Como assim? Já não venho? Vou começar outro trabalho. Daí a importância também de referências. Exatamente. Mas sabes que eu acho que é engraçado que muitas vezes esse comportamento acontece em grande escala nas pequenas e médias empresas. E mesmo a forma como as pessoas... Tu repara, a pessoa vem trabalhar para a Kitadi, ela vem de uma forma vestida. Vai trabalhar para uma outra empresa do mercado, já fica... Epá, é banco, então eu vou daquela forma. Mas agora pensa, Neuza, eu acho que isso também tem a ver muito como o responsável da empresa se apresenta. Exatamente. Não, mas eu já estou a dizer que mentalmente já vem para assim. E às vezes tens que fazer aquele alinhamento. Aqui nós tínhamos assim, assim, assado. E depois nessa coisa do aviso prévio, foi engraçado que nós tivemos... E pá, tocaste aqui, meu Deus, isto dava mais um tempo... que uma das raparigas trabalhou aqui comigo, eu vou sair a partir do dia X, depois é muito, na hora da saída nós esquecemos que é tão importante quanto a hora da entrada, né? de começar. Se não mais importante. Engraçado foi que ela saiu daqui, tivemos uma conversa, disse, faz o que tens que fazer, faz bem, sobretudo deixa a porta aberta. Passado um mês ou tanto eu vou para uma reunião numa empresa, estava lá ela a trabalhar, a empresa era de um primo meu, que me pergunta, então, ela vale a pena ou não? Imagina tu, fechas mal a porta, fazes isso e eu se tiver com aquele ranço, aquele rancor, vou dizer não e já te prejudiquei a vida. Nós temos que também ter esse tipo de responsabilidade e não é por causa disso só, mas é tão bom, é tão prazeroso. Há dias o meu antigo chefe, o meu diretor financeiro, ligou-me e eu estava no carro, estava a vir de uma palestra, até tinha ido a uma palestra e ele ligou-me. E eu atendo, já não tinha o número, porque ele já não está cá há muito tempo, ele é português e tudo mais. Tinha o número dele de Portugal, liga-me do número. Eu ouço a voz dele, eu dou um grito no carro de satisfação. E ele do outro lado dá outro grito. Miúda! Mas é uma coisa tão boa que eu já fui dar palestra à empresa onde ele trabalha atualmente. Estava lá a minha outra diretora financeira também da empresa, uma outra colega minha que hoje em dia é administradora nesta empresa e tudo mais. Imagina eu se tivesse fechado mal a porta, para já ele nunca me teria ligado. Sim. Hoje em dia são muitas pessoas que trabalharam comigo que me recomendam, que me chamam para... Mas é o que acontece comigo. Não há uma empresa por onde eu tenha passado em Angola que não é um cliente hoje da Open Mind. Já viste? Olha lá como é que as coisas são. Mas é de facto que a experiência foi boa até ao final, por isso não há nenhum motivo para não contratar os serviços. E as coisas são cíclicas. Exatamente, mas isso porque é que acontece provavelmente mais em pequenas empresas que em grandes empresas? Porque é assim, as pessoas medem. Não é bom, mas medem, porque é assim, ali eu tenho um seguro de saúde, então todo o processo de tomada de decisão é muito mais calculado e depois também tem a questão que as pessoas muitas vezes estão à espera de uma contraproposta. Se calhar eles podem, dependendo do motivo de saída, eles podem fazer uma contraproposta e, por norma, as pequenas empresas raramente pedem referências. Ou realmente vão à procura de referências, ligam para estas referências. As grandes empresas têm a tendência de fazer isso, mas ainda assim acontece. Eu já tive colaboradoras e pessoas-chave, não a nível sénior, já a nível intermédio e júnior, que é simplesmente sexta-feira e esperam até ao final do dia, tipo, para ninguém dizer nada. Segunda-feira já não venho. Mas isso é outro ponto que nós, enquanto empreendedores, temos de ter cuidado, que são os contratos e fazer valer. Isto está na lei. Mas muitos de nós não fazemos estes também contratos, não queremos pagar os impostos. Não queremos pagar os impostos. Por isso é que eu digo... Então deixamos-nos também ficar sem defesa. E as pessoas sabem, porque nós às vezes julgamos mal, não, mas essa pessoa nunca vai pensar nisso. Vai, pensa. E na hora de sair ela vai se aconselhar com o primo, com o tio, assim. E nas grandes empresas o que é que acontece? Tem uma área jurídica e tu sabes que não podes também fazer determinadas coisas, apesar de não é condição. Sim, mas tu tens um receio porque podem te levar aqui a um processo e tudo mais. Então acho que outro ponto também aqui é eu hoje tenho um suporte jurídico, sempre tive, até mesmo para a constituição da empresa,
sempre tive o suporte jurídico e para contratos, seja com o pessoal aqui, estamos a falar de recursos humanos, mas eu peço sempre a advogada para validar, para saber como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Outra coisa, por exemplo, é quando tu dás imensas formações, as pessoas têm informação sensível e nós não queremos fazer o investimento de ter um suporte jurídico. Então, muitas vezes, isso também afeta-nos e nós depois não temos... Até não é só para penalizar, mas para garantir que está tudo conforme. Em concordância com Estás a lei. em concordância e tudo, e nós fazemos isto, com a parte jurídica e outra coisa que nós esquecemos, que é com a segurança do digital. Porque uma pessoa entra para a tua empresa, sobretudo nós, dás simplesmente... tudo, e simplesmente nós temos uma base de dados, por exemplo, de mais de 5 mil alunos, por exemplo. A pessoa pode pegar, usar estes números, fazer o que quer, burlar e tudo mais. E não há aqui uma capacidade de proteção também. Mesmo então, sistemas, tens algum sistema, a pessoa aprende a mexer com o sistema, faz uso disto para outras finalidades. Fins e tudo mais. Infelizmente, são medidas que nós são devemos... precisas regras. Não é? E acho proteção. que resumindo, regras, proteção, processos. Dessa nossa conversa que foi tudo... Falamos de várias coisas porque, Elina, tu vais mesmo ter que voltar, vamos ter que falar sobre ferramentas, vamos ter que falar sobre, porque às vezes é mesmo desconhecimento, como é que eu me preparo para ser um profissional, agora está na moda dizer 4.0, que é uma coisa muito americana, né? que são os profissionais... Isso é outra coisa, é nós adaptarmos e introduzirmos muitos processos que funcionam muito bem lá fora e não ajustarmos à nossa realidade. Não ajustamos, não tem contexto, por isso precisamos desse contexto também. Precisamos de nós, enquanto empreendedores, ter a tal da paciência, mas ter o rigor também e perceber que às vezes é melhor perder tempo, como se diz aí, afiar o machado, né? Para depois cortar de uma vez a árvore, do que sair por aí e só e cortar. não ter vergonha de pedir ajuda. Exatamente. Como é que nós podemos encontrar Open Mind? Onde é que estamos? Bem, Open Mind nós estamos no LinkedIn, no Instagram e no TikTok. Sempre Open Mind Consultoria e também sigam Elina Rocha. É simplesmente Elina Rocha, acho que é Elina Rocha _ Mas a Elina Rocha aparece. Pois, então, no LinkedIn, Instagram e TikTok. Agora o TikTok é a minha nova paixão. Meu Deus, sim senhora, vamos fazer alguns TikToks para outro dia. Mas sem dancinha. Sem dancinhas, não é? Não, mas o TikTok dá para crescer com muitas coisas interessantes, sem ser necessariamente a dança. Elina, eu só tenho a agradecer-te imenso. Foi aqui a aula, nós falamos, conversamos, porque a verdade, a natureza de um podcast é mesmo isso. Nós estamos aqui a estrear, apesar de eu já ter feito algumas tentativas, participado de alguns. Perdoem, algumas vezes eu atropelo os meus convidados, não é? Mas estamos aqui a conversar, eu e a Elina falamos muito sobre estes temas todos. Queres deixar uma palavra, alguma coisa, um conselho para quem contrata e um conselho para quem é contratado? Bem, eu acho que para as duas partes a preparação é essencial. Para quem contrata empreendedores, realmente investam algum tempo a organizar os processos da vossa empresa, a olhar e definir aquilo que realmente querem e também o que podem ter de momento. E para os profissionais, a definição do vosso próprio plano de carreira. Não deixem isto na mão das empresas. Vocês têm de saber o que querem e só assim vão conseguir alcançar os vossos objetivos. Boa. Muito bem, Elina, está tudo. Agora, sou financeira, né? Sim. Tem uma coisa. Eu tenho que perguntar, temos que medir, temos que fazer isso, esses impactos e tudo mais. Mas a verdade é que, como empresa, como empreendedora, como pessoa, como que já foi contratada, como é que essa pergunta não podia falhar? Nós temos que olhar para a parte financeira, né? Certo? Mas como é que eu componho qual é o básico para eu compor uma proposta salarial? Este eu esqueci-me, era mesmo para o fim. A parte financeira. Eu sou empreendedor, eu tenho que fazer, o salário emocional, mas o que é que compõe ali para ser um pacote atrativo para eu usar para contratar alguém? Isso para tu. Sim, depende, varia. Estilo, tem que ter, além de salário, um subsídio, salário, o subsídio de alimentação, subsídio de transportes, depois isto é o que é obrigatório por lei. Não pode falhar se vais ter realmente a tua situação regularizada. Então é o salário base, tens de ter o subsídio de alimentação, subsídio de transportes, 13º, ou o subsídio de Natal, e o subsídio de férias. Estes dois, no mínimo, a 50%.
50%. Boa. Dependendo da capacidade, a empresa pode oferecer 100%. Seria também um fator competitivo. Exatamente. Não é? E para pequenos empreendedores, eu acho que um fator muito motivador a nível financeiro são os bónus. Atinges isto, podes receber isto. Ou seja, uma mão lava a outra. Mesmo não estando na área de vendas, tu podes ter estas metas, estes pequenos bónus para alguém que está na área da contabilidade, se fizeres o fecho de contas a tempo e em curtos períodos. Ou seja, em vez de ser um bónus anual, porque as grandes empresas utilizam os bónus anuais a grande parte, mas geralmente estamos a falar de valores mais altos. Para pequenas empresas, se tiveres um bónus trimestral, mas sempre associado ao atingimento de algum objetivo, isto também pode ser um fator de motivação. Nós aqui na Kitad temos isto, não sei se vai ser agora em 2024, é atingindo as metas do trimestre, vamos almoçar fora num restaurante muito bom. 6 meses, vamos para um resort, muito bom. Se atingirmos a meta do ano, vamos para Cape Town, todo mundo. Então, este é... Neuza contrata. Nós estamos... Estás contratada. Então é isso, para trazer aqui um pacote interessante salarial. O seguro de saúde também é algo, ou seguro, um plano de saúde, eu acho que é um fator de... Isso é dada a nossa realidade, para todas as empresas que puderem, já falamos sobre isso, inclusive, se não podem ter um seguro de saúde, um plano de saúde, parcerias, nós podemos fazer 1001 parcerias com várias empresas para aqui ter um pacote salarial atrativo. Boa. Então, olha, chegamos ao fim deste segundo episódio do nosso KitadiCast. Esta parte última foi já aqui quando sobem as letras no cinema e depois aparece mais um bocado, né? Não ia falar. Estamos aí a falar, agradecer-te. A Elina está no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Não deixem de procurar. Eu própria estou a trabalhar com a Elina, porque de facto é fundamental. As pessoas é que fazem o dinheiro das empresas, as pessoas é que fazem o seu próprio dinheiro, sendo capacitadas, acrescentando mais valor. Portanto, vocês fiquem aí, nós voltamos na próxima semana, né? Isto aqui é semanal. Se o Osmar não falhar, não vai falhar, ele nunca falha, ele é fire. Agradecer aqui ao time J-Killa, está aqui o Osmar também. Muito obrigada por esta parceria, por garantirem que este podcast saísse do papel, que se tornasse uma realidade. Estou muito, muito, muito feliz. Estamos aqui no segundinho. Elina, estás no pódio no segundo. Portanto, muito obrigada. Ngassa Kidila tua pandula. E tem um QR Code aqui para vocês acederem os cursos da Kitadi com 15% de desconto. Aqui pelo QR Code, que vai aparecer em algum lado da tela, vocês podem... Nós temos 2 combos para oferecer-vos e vocês podem então adquirir com 15% de desconto. Mamão com açúcar, não é? A nossa meta é ser e não parecer rico.